Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar de todos os estados do Brasil, inclusive do Distrito Federal, para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, acadêmico, cultural, universitário, através daqueles que detêm o poder. E nesses quase 10 anos de programa, no dia 5 de fevereiro comemoraremos 10 anos de programa, temos ouvido os mais variados campos do conhecimento de presidentes da República, professores universitários, brasileiros, estrangeiros, senadores, deputados, ministros do Supremo, de tal maneira que o nosso testificador tem conhecido um pouco os detentores do poder. Hoje tenho o prazer de conversar com a professora doutora Juliana Oliveira Domingues, que é secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, Senacom. E é professora da USP, professora doutora responsável pelo curso de Mercado de Capitais, Direito Concorrencial, aplicadora, portanto, do título 7º da Constituição no Brasil. E vamos conversar um pouco sobre a sua secretaria, uma secretaria extremamente importante. Lembro quando foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, na ocasião eu era conselheiro da Ordem e tinha presidido o Instituto de Advogados e nós discutimos muito todos os aspectos, inclusive os limites da aplicação do Código de Direito do Consumidor. Tivemos até uma ação direta de inconstitucionalidade, quando se discutiu os limites entre o Banco Central e a atuação do direito do consumidor, e achamos que foi uma grande conquista. E agora temos uma secretaria especial, que é a secretaria dirigida pela professora Juliana. Eu gostaria que ela, para o nosso telespectador, conhecesse um pouco qual é o trabalho específico da secretaria na defesa de um direito importantíssimo. Só para uma noção, quando eu mesmo, na Constituinte, na Comissão da Ordem Econômica, presidida por Delfim Neto, fui convidado para uma audiência pública, eu mostrava que a política de livre comércio depende fundamentalmente de um ponto, de, na ponta do produtor, controlar o abuso do poder econômico e, na ponta do consumidor, garantir o direito do consumidor. Se nós tivermos esses dois, o livre comércio corre naturalmente, desde que o Estado não seja o empresário. Queria ouvir aqui a professora Juliana para conversar um pouco sobre sua secretaria. Muito obrigada, professor. Uma honra enorme estar aqui nesse programa, que é um programa que eu já acompanho há alguns anos. Posso estar errada, mas se não tiver 10 anos, está próximo de completar 10 anos. Então, uma honra poder aqui contribuir também com essas discussões. Eu que admiro muito o trabalho que é desempenhado pelo professor Ives, uma grande referência, um jurista que realmente muito nos orgulha, né, de fazer parte dessa comunidade jurídica. Então, professor, muito obrigada pelo convite. De fato, né, até como foi muito bem colocado, estamos falando de um direito que, além de tudo, é um direito constitucional. Né? Então, o direito do consumidor, muitos lembram dele nos direitos fundamentais, mas ele está no eixo do artigo 170 da Constituição Federal, o que significa que ele realmente precisa ser compatibilizado com outros valores da nossa Constituição, que é também chamada de Constituição Econômica. E é por isso que eu digo, né, que a defesa do consumidor ela está muito próxima realmente de outros valores que estão vinculados ao desenvolvimento econômico, à livre iniciativa, a um ambiente concorrencial, né, e a outras questões que nós precisamos trabalhar em políticas públicas e que é o que nós temos feito aqui na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E não deixa de ser uma grande oportunidade poder falar dessa secretaria, ela completa 10 anos ano que vem,
Eu estive aqui nessa secretaria quando ela não era ainda a Senacom, ela era a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, isso já vai completar 20 anos ano que vem. Então, dentro da extinta Secretaria de Direito Econômico, nós tínhamos o Departamento de Estudos e Defesa Econômica e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse, que é o DPDC, continua vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor. A secretaria torna-se secretaria quando parte da Secretaria de Direito Econômico é incorporada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A estrutura do CAD foi modificada pela Lei 12.529 de 2011. Então, nós tivemos aqui a oportunidade de criar uma secretaria própria. Isso foi muito bom, né, por um lado, porque, obviamente, o direito do consumidor, assim como o direito concorrencial, ele é muito transversal. Nós estamos falando de todos os setores econômicos, né, de todos os mercados praticamente. Nós brincamos na secretaria, professor, que aqui nós falamos de agulha a avião. E é verdade, são todos os setores possíveis. E nós já nascemos consumidores, né? Então, já na maternidade somos consumidores. E é muito importante pensar nas estruturas que nós temos hoje, porque, diferentemente dos atores que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, a secretaria ela trabalha com políticas públicas. O que é o sistema? O sistema são os atores que os consumidores já conhecem há muito tempo. São os PROCONs locais, estaduais, municipais, os defensores públicos do consumidor, o Ministério Público do Consumidor. Ou seja, nós temos uma capilaridade muito grande, o que é justificável, porque uma coisa é a reparação individual do consumidor, né? Nós, como indivíduos, eu como consumidora que também sou, né, quando eu tenho uma demanda individual, eu não busco a Secretaria Nacional do Consumidor. Eu posso buscar, eventualmente, o PROCON municipal, o PROCON estadual, ou posso até mesmo, né, buscar o Juizado Especial Cível, né, que foi criado também para essas pequenas demandas. Mas, quando nós vamos falar, né, não das árvores, mas da floresta, aí entra a Secretaria Nacional do Consumidor. E durante a pandemia, nós tivemos realmente um trabalho muito importante, que foi compatibilizar essas mudanças que foram ocasionadas por conta de uma pandemia que já se estende, né, há quase 2 anos, e o fato dessa pandemia mostrar que né, verdadeiramente somos um mercado globalizado, porque as cadeias produtivas, elas são cadeias hoje globais de valor. Isso gerou um impacto muito grande para o Brasil, né? Não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, nós colocamos a secretaria para trabalhar em seus diversos eixos. Um dos seus eixos, obviamente, que é o mais conhecido, até pela natureza, né, de como nós geralmente ensinamos para os nossos alunos do direito, porque eu digo que eu vim de uma geração, professor, que foi ensinada a litigar, não a negociar. Então, todo mundo pensa na área sancionatória da secretaria. Mas, além da área sancionatória, nós temos toda uma área vinculada à atividade de estudos e monitoramento de mercado. E essa foi a área que mais atuou, ela cresceu 300% durante a pandemia, porque vários mercados começaram a ser afetados, mercados que geralmente não geravam problemas ou que manifestamente, né, precisariam de políticas públicas. Para dar um único exemplo, o que aconteceu com as mensalidades escolares? O caso das mensalidades escolares, porque, obviamente, todos tiveram que adotar medidas sanitárias, nós tivemos o distanciamento social, e, diferentemente de setores como o da aviação civil, que foi um setor que realmente sofreu imediatamente com a pandemia, com o fechamento de 94% das malhas aéreas, é um fato que mensalidade escolar, nós estamos falando de um mercado extremamente pulverizado. São muitos atores, são diferentes portos econômicos, nós temos grandes universidades com capital aberto, nós temos pequenas instituições de ensino, e aí apareceram algumas medidas que eu falo assim, professor, voltamos para os anos 80, vieram com as medidas e soluções que nós não queremos mais, que nem são compatíveis mais com a nossa Constituição de 88. Né, medidas como tabelamento de preço, que nós já vimos que não funcionam, que causam desabastecimento, que afastam a inovação, o empreendedorismo. Então, a nossa secretaria precisou retomar as bases da nossa Constituição de 88, inclusive mostrar a importância da manutenção da concorrência de alguns fornecedores no mercado. Veja no caso, né, por exemplo, a própria aviação civil, nós temos praticamente 3 grandes, né, agentes econômicos, e é um setor extremamente regulado, com barreiras à entrada. Então, sair também deste mercado e deixar o consumidor sem a oferta do produto seria muito pior no médio e longo prazo do que realmente propor iniciativas que fossem aí balancear aquela situação, porque de fato, né, numa situação absolutamente imprevisível, professor, até alguns fornecedores passaram a ser vulneráveis. Né? Eles que nunca foram vulneráveis, a parte vulnerável da relação é sempre o consumidor, mas eles estavam numa situação de ter que seguir as medidas sanitárias, concorda?
Aliás, é interessante, Juliano, quando falou sobre a volta de remédios da década de 80, eu me lembro o problema do tabelamento. Você sabe que o primeiro tabelamento que se conhece na história você encontra no Código de Hammurabi, em que eles puniam se não fosse trocado vacas por cabras, etc., no mesmo padrão. Teria que ser tantos por tantos, senão seria punido. Ora, bastava dar uma moléstia qualquer, nós teríamos uma descompensação do mercado, fuga de capitais, fuga de produtos na inexistência. E todos os nossos tabelamentos não deram certo. Me lembro que eu e o Roberto Campos, o Roberto era um grande amigo, meu primeiro livro era essa tese, na época que não havia mestrado na USP, era só especialização e ia direto para o doutoramento. A minha segunda tese eram 2 especializações e o doutoramento. Era um livro sobre o impacto das despesas financeiras, das despesas dos orçamentos públicos nos orçamentos militares, nas despesas militares. E o livro até saiu prefaciado pelo próprio Roberto Campos, em 1971, com o título Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico. Mas eu me lembro que o Roberto Campos, do primeiro grande congelamento, que foi o congelamento não dos 30%, mas do plano cruzado, nós almoçávamos naquele dia, naquela semana, melhor dizendo, não naquele dia que foi definido no apartamento dele aqui em São Paulo. E ele dizia o seguinte: mas não é possível, Ives, que por mais que se procure mostrar as coisas simples que existem, nós encontramos o mesmo retorno. Diocleciano, em 300, com o Edito de Máximo, ele provocou um congelamento que descompassou a economia de Roma e nós estamos voltando. Esse congelamento, como você diz, Luciano, nós estamos voltando, quando se fala em congelamento, exatamente à década de 80 e todos os planos, plano cruzado, plano Bresser, plano Primavera, todos os planos que não deram certo. Juliano, nós vamos agora para os nossos comerciais e voltamos a falar. Eu quero falar um pouco sobre sua carreira agora.